ferramenta redonda, no qual eles usavam junto com a água balançando, e o ouro, por ser mais denso e mais pesado, ficava acumulado no fundo e no meio. Então essa era uma das formas de extração. E quando ele foi acabando, então, os portugueses, que foram os colonizadores aqui, viram que tinha necessidade de um tipo de mão de obra mais qualificado e mais técnico para buscar o ouro que estava nas montanhas e nas encostas, que o método já não era mais tão simples como retirar o ouro do rio. A partir daí, então, eles começaram a pesquisar, quem seriam os responsáveis por esse tipo de mineração aqui na cidade. Entretanto, eles não tinham esse conhecimento, mas sabiam que lá na África, numa região chamada Costa da Mina, atualmente corresponde a Togo, Gana, Benin, e eles foram lá porque já havia sido a antiga Costa do Ouro. Há anos atrás, os africanos já tinham feito mineração no ouro lá. E como era uma rota de comércio dos portugueses, eles conheciam bem aquela área, eles foram lá, pegaram esses africanos que já tinham conhecimento de mineração e trouxeram aqui como mão de obra escravizada, especialista nesse processo de mineração. Então isso tira um pouco aquele mito que às vezes as pessoas pensam que escravidão está associada apenas à cor da pele e à porte física. Não tem nada disso. O principal fator para escravizar os povos eram os conhecimentos que eles tinham. A partir daí, então, por volta de 1980, esse pessoal... Isso, que Deus fala, né? A partir daí, então, esse pessoal africano chegou aqui e esse processo de mineração durou de 1700 até 1820. Foram 120 anos de mineração, no qual os africanos foram responsáveis. E durante esse tempo que eles ficaram aqui no Brasil, teve dois métodos principais que eles usaram para fazer a retirada do ouro. Um deles era o chamado desmonte hidráulico. Esse desmonte hidráulico era um processo de mineração que eles faziam usando a água para desmoronar mesmo a montanha. Tirou a foto daqui, né? Quando vocês descerem, vocês vão ver uma foto aqui, que é uma foto aérea do bairro de 1960. Só que essa foto já foi posterior a todo o processo de mineração, que já tinha acabado aqui na cidade. Entretanto, dá para ver até hoje as linhas que tem cortando o alto da serra. Se vocês estiverem vindo de BH na volta, dá para ver que no meio da montanha tem várias linhas que parecem uma espécie de estrada. Mas não, eram canais chamados aquedutos que eles usavam para fazer o desmoronamento da montanha. Então esses aquedutos, que eram os canais que passavam na serra, como essas linhas aqui, eles deixavam a água da chuva e a água que ia sendo desviada dos rios da região e ser encaminhada para uma zona lá na frente, que é chamada zona de desmonte. Nesses pontos, a água ia ficando umedecendo o terreno, desestruturando, até que chegava uma hora que, por ele estar bem úmido, ele desmoronava. E quando acontecia esses desmoronamentos na montanha, lá embaixo eles já deixavam uma espécie de barragem, que na época eram chamados mundéis, para reter essa lama aurífera. Então, deixava o ouro lá secando com a lama, e depois esses africanos iam lá, nesses mundéis, que eram uma espécie de barragens, para procurar o ouro. Entretanto, esse método era muito perigoso. Alguém sabe me dizer por quê? Então, às vezes, quando eles estavam lá nesses mundéis, nessas barragens, procurando ouro, pensando que a montanha lá em cima estava toda estabilizada, vinha novos avalanches de terra. Então, essas pessoas que estavam lá, muitas vezes morriam. Então, era um método bem perigoso que eles viram com o passar do tempo que não valia tanto a pena. E além disso, como nem sempre toda a lama aurífera caía diretamente no mundel, às vezes chovia e esse ouro ia sendo arrastado por outros pontos da cidade e outras pessoas pegavam. Então tiveram início a um novo método de mineração, que é o que a gente vai conhecer lá dentro, inclusive, que eram as cavas subterrâneas. Aqui na cidade tem mais de 300 minas catalogadas, e todas elas são de um processo completamente artesanal. Ou seja, não foi usado nenhum tipo de explosivo, nem de maquinário. Esses africanos já tinham conhecimento em mineração, e aqui nós estamos na região do quadrilátero ferrífero. Então eles usavam esse ferro dessas rochas que tinham aqui na região para fazer as próprias ferramentas, por já terem também o conhecimento de metalurgia. Então era marreta, picareta, ponteira, alavanca, e lá dentro da mina vai dar para ver o quão cruel e trabalhoso foi esse processo, mas ao mesmo tempo vai dar para perceber mesmo todo o conhecimento e inteligência africana que tem por trás dele. São minas que têm mais de 300 anos, que continuam seguras e estáveis até hoje, mesmo com toda a urbanização aqui da cidade. E lá dentro da mina, para procurar o ouro, o indicativo de ouro era essa pedra aqui, ó, que vocês vão ver muito lá dentro, que é o quartzo. O ouro dentro das minas era achado incrustado no quartzo. Então eles tinham que quebrar esses blocos de quartzo,
trazer aqui para fora para triturar e fazer a separação desse material. E vai dar para perceber também que, por ser feito totalmente de rocha, e rocha que tem uma grande concentração de ferro, era muito pesado. Então, além de quebrar essas rochas lá dentro, eles tinham que carregar aqui para fora. Então, realmente foi um processo bem trabalhoso, mas que, devido a todo esse conhecimento, se mantém em pé até hoje para que a gente possa contar um pouquinho dessa história. Ficou alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Aí agora a gente vai dividir em 2 grupos para não ficar muito cheio lá dentro. E lá dentro a gente vai continuar as explicações, tá bom? Aí lá, logo no início, vocês vão ver bastante a presença do quartzo no cantinho que tem aqui à esquerda. E uma coisa que a gente pede, só para alinhar aqui fora mesmo, é evitar conversar muito lá dentro para que a gente consiga realmente repassar o conteúdo para vocês. E nessa parte inicial vai ter 3 pontos que a gente vai abaixar. Depois lá pra frente fica mais alto. Então nessa parte que a gente abaixa, a gente pede para evitar de ficar tirando foto, porque às vezes a pessoa está tirando foto e o amiguinho está lá atrás do baixar. Tá certo? A menina estava explicando para vocês lá fora, todo método subterrâneo. E eu sou lá de Guiné-Bissau, eu vim para cá com 6 anos de idade. Eu fui adotado por umas pessoas aqui do Rio Preto, que minha família lá não tinha condições de cuidar de mim. Aí geralmente a gente tira essa mente da cabeça de chamar as pessoas de escrava. Ninguém nasce escravo. As pessoas foram escravizadas. Porque no ciclo do ouro na nossa região, Ouro Preto era a maior população da América Latina. Só Ouro Preto, que é pequeno, vieram mais de 160 mil africanos para cá. E geralmente no ciclo do ouro na nossa região, não era africano alto dentro das minas, era a estatura de africanos baixo. Aí geralmente, vocês já viram aquela expressão de cabo a rabo? Alguém vai falar isso? Não, né? É de cabo a rabo, porque Portugal, que era proprietário das minas na nossa região, de cabo a rabo quer dizer que conhecia a rota toda de comércio. É deu da cidade do Cabo, que é a parte da África do Sul, até Rabat, que é a parte alta da África. Só que aí Portugal foi buscar conhecimento de mineração, aí chama a região da Costa da Mina. Aí chama Antiga África Ocidental. Aí eles já mineravam livremente lá 3.000 anos antes de Cristo, de Jesus Cristo. Aí só que as pessoas vieram com proposta de modo de vida para cá e ficaram no legado de escravos. Você já ouviu falar daquela expressão assim, ó, as galinhas dos ovos de ouro. Alguém já ouviu falar isso? Porque no trajeto do ciclo do ouro, de Ouro Preto até Paraty no Rio, você já ouviu falar Paraty no Rio? Já ouviu falar? Aí Portugal era tão ganancioso que pensava só no ouro e não pensava na comida. Aí que tinha uma criação de galinha no trajeto, ficava rico rapidamente. Aí no ciclo do ouro na nossa região, uma galinha caipira valia 8 gramas de ouro. Uma galinha hoje custava quase R$1.000, para vocês entenderem melhor. Aqui tinha 100, 200 galinhas e ficava rico rapidamente. Aí geralmente o ouro todo que saiu da nossa região, porque Ouro Preto são cerca de 350 minas dentro de Ouro Preto. Tem uma cidade vizinha chamada Mariana, vocês já viram falar, né? Aí de Ouro Preto a Mariana dá mais de 1.000 minas abertas manualmente até lá. Aí atualmente, Ouro Preto e Mariana, 90% da população é negra, porque a África passou e deixou, né, o legado da raça aqui. Igual a menina explicou, ela não explicou a data não. 20 de maio de 1823 mudou para Ouro Preto, que chamava Vila Rica. Não é porque o ouro era preto. Então uma pedra chamada hematita é porque o ouro ficava misturado a uma camada de paládio, a uma camada de minério, uma camada escura e mudou para Ouro Preto. Todos aqui é católico? Eu sou evangélico. Opa, bacalizado. É porque, gente, eu sou aquele católico simpatizado. Quando você chegar lá no centro, você vai ver que tem muita igreja. São 13 igrejas e 9 capelas. Porque tinha 3 tipos de poder. A Irmandade rica, mediana e pobre. Aí vocês vão na igreja do Pilar. A do ouro vai, né, professor? Vai, igreja do Pilar. É a segunda igreja mais rica do ouro do Brasil, é daqui. Ela tem 434 quilos de ouro dentro dela. Mas detalhe, para ter igreja cheia de ouro lá, tem que ter a maldade, a ganância e o poder. Quantas pessoas vão morrer por chegar dentro da igreja? Porque aqui é o processo que começou as raízes tudo do problema, né? Para depois chegar lá. Uma igreja para ter 434 quilos de ouro é uma irmandade que queria tentar poder e ganância. Aí tem uma igreja do negro chamada Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Vão em alguma? Vai, professor? Vamos. Porque, tipo assim, depois vão chegar lá no centro, nunca você vai ver uma igreja diferente para outra. Porque são todas as igrejas, uma de costa para outra, porque tinha Irmandade rica, mediana e pobre. Aí Santa Efigênia
E a Nossa Senhora do Rosário é uma irmandade pobre. Aí tem São Francisco de Paula, São Francisco de Assis, Mercê da Misericórdia, Mercê da Perdão de Baixo, Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, era a irmandade mediana, igual a Basílica pela que vocês vão conhecer, que é do Ouro, era a irmandade bem mais afastada das outras, que era a irmandade que queria sempre ostentar poder. E o ouro todo que saiu na nossa região, Portugal perdeu ele todo. Em 120 anos de extração foi retirado, né, em Minas em geral, 650 toneladas de ouro em 120 anos. Só que Portugal ficou só com 3% desse ouro só. É porque 3% do ouro financiou a coroa portuguesa. O restante para pagar dívida para a Inglaterra, o Tratado de Pães e Vinhos. Aí Portugal escravizou a África. Aí na Europa, do lado da Grécia, Portugal mais pobre da Europa em questão de primeiro mundo. Aí vem Inglaterra, vem França, vem Espanha, vem França, bem mais evoluído. Mais alguma pergunta nesse ponto? Não. Você está com medo, né, moço? Não tem que ter medo do Bolsonaro. Ele faz mina do Veloso. Du é o cara que resgatou a mina para visitação. Veloso era o antigo português que é proprietário dessa serra do Veloso aqui. Só na nossa comunidade, que a gente não chama de favela, que não existe isso. É comunidade, as pessoas confundem muita coisa. Só no nosso bairro, aqui são 45 minas aqui no bairro. Né? Aí por isso chama mina do Veloso, e Veloso era o antigo português que era proprietário. Só que geralmente, os africanos que trabalhavam dentro das minas aqui na nossa região, no século XVII, século XVIII, eles trabalhavam muito e viviam um pouco, em questão de doença de pulmão, porque na época não existia essa iluminação que vocês estão vendo hoje, era tocha e lamparina. Alguém já ouviu falar óleo de baleia? Não. De mamona? Não, né? É o óleo de baleia de mamona que mantinha uma chama da tocha e da lamparina acesa aqui dentro. Aí a fumaça não tinha como circular, eles inalavam a fumaça. E o quartzo, que é um mineral, que o ouro ficava dentro dele, ele soltava uma poeira, ele soltava uma cica, eles inalavam a fumaça e a poeira ao mesmo tempo, aí dava uma doença chamada silicose. Vocês já viram falar uma palavra chamada banzo? Já. O que você conhece como banzo, moço? É uma doença que matava os... Era tipo uma depressão que matava Vem cá que eu vou os pegar na sua mão, que você é menino inteligente, é isso aí mesmo. Porque não, né? Banzo é depressão, é a tristeza, é a saudade, porque né, eles mineravam livremente lá, né? E eram felizes lá, eles vieram pra cá no ciclo do ouro, não tinham como voltar, aí dava o legado da tristeza, da saudade. E a partir de 7 anos de idade, aí vinha moldado com os guris. Alguém sabe o que é o guri, né? Crianças, para você entender melhor. Aí por causa de hormônio para as crianças não manter crescimento a partir de 7 anos de idade. Portugal mandavam castrar as crianças, apertar os testículos das crianças para manter baixa. Para trabalhar sempre dentro das minas. Aí sempre para ter igreja cheia de ouro, aqui porque a ganância, que eu expliquei anterior, e o poder. E geralmente também as mulheres tinham mais valor que os homens. Entre as que a mulher era tratada pior com animais, fala mulata de partes. Mulata de partes era uma africana de quadris largos, era parideira, ela paria de 10 em 10 meses. Por isso que ela valia mais, que ela ia gerar mão de obra futuramente no ciclo do ouro na nossa região. E geralmente os africanos trabalhavam aqui, o período de vida era de 18 a 30 anos só, porque comida ruim, né, não via luz do sol, e a baixa humanidade, consegue entender o que é baixa humanidade, né? É porque a África é 20 vezes mais quente que aqui. Aqui é bem mais frio, onde a galera trabalhava diretamente descalço e sem camisa. Não tinha como a pessoa viver muito. Né? Aí, geralmente, aí vocês estão meio assim, assustados, assim, cadê o olho? Você não vai conseguir ver o olho a olho nu. Alguns de vocês já fizeram um bolo. Aí você tem que colocar o açúcar no bolo, né? Aí depois do bolo já pronto, você consegue ver o açúcar mais. Aí isso que aconteceu, que aí no início de 1820, eles vieram abandonando os becos manuais, porque não estava sendo viável extrair ouro manualmente mais. Estava quebrando muito mineral para pouco recurso. Aí vieram a população e construiu todas as minas de Ouro Preto, Mariana, estão todas no fundo do quintal das casas, mas nenhuma mina é ativa mais, porque é tombada para o patrimônio histórico, aí é só visitação. Alguém decide fazer alguma pergunta? Eu não estou com a língua meio presa não, né? Eu estou falando tranquilo. É porque eu estou terminando de aprender português agora. Eu estou falando até bem, né? Aí tem uma palavra chamada lá na África, na região que eu vim, lá de Guiné-Bissau, é reino achante. Alguém sabe disso o que é reino achante? Não. Lá, reino achante é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. É coletivo, ninguém lá é contra ninguém, todo mundo, nós somos amigos lá.
É bom que uma família... Sabe quantos irmãos que eu tenho? 17 lá. Aí depois que eu formar, eu faço gestão de turismo e história. Eu faço 2 universidades ao mesmo tempo. Aí depois que eu formar, tiver bem, né, estruturado aqui, eu vou buscar um por um lá. Primeiro eu vou buscar minha rainha, que é minha mãe, né? Que a mãe eu tenho aqui que me adotou e tem lá que eu buscar minha rainha, que não tinha condições de cuidar de mim. Mas tudo com dificuldade a gente dá mais valor. E vocês estão em qual faixa etária de idade de... 13. Opa, aí ó, já tem que pensar assim, ó, esquece celular. Eu vou explicar por que, calma. O celular é essencial pra gente na vida hoje. Mas quando você chegar lá na universidade, se você ficar só no celular, vai escrever mal. Lê um livro que você não vai errar uma vírgula. A melhor, né, redação deu de 2013 é a minha lá na universidade. Eu sou o único negro da turma e falou, quem que é Carlos Eduardo Correia? Por isso foca isso. Carlos Eduardo Correia, quem que é? Na hora que levantou, assim, ó, o único negro da turma era eu. Eu falei, sou eu mesmo. A melhor nota é a sua, tá? Eu faço duas universidades ao mesmo tempo, uma de dia e outra de noite. Eu estou trabalhando aqui porque é para pagar a minha universidade que eu trabalho, a história pela UFOP, Universidade Federal de Rio Preto. E pela UNOPA, a UNOPA eu tenho que pagar. Mas na hora que eu montar, né, formar, montar uma agência de turismo, colocar o preço baixinho lá para todo mundo ver que todo mundo tem condições de visitar o mundo. Nós vamos tirar essa ideia das cabeças das pessoas eurocêntricas, essa ideia europeia. Que nós todos somos capazes de fazer tudo que nós estamos. Não faz sentido, professor? Com certeza. Aí dá valor pro papai. O papai não deu dinheiro pra vocês virem aqui. Papai e mamãe, aí dá valor. O material de escola, tudo. Os meus irmãos lá, às vezes, um tá em dificuldade lá. Tipo assim, eu vim pra cá quando eu tinha 6 anos de idade, sabe quantos quilos que eu pesava? Com 6, 7 anos de idade? 5. Eu cheguei com malária, com um processo tudo, quando eu tô forte agora, tá vendo? Aí nós vamos chegar lá. Por isso eu gosto de colocar na cabeça das pessoas ficar sempre focadas. E não pode ficar com enganação com o papai e a mamãe, não. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Se tiver na condição no momento de dar, pronto. Se não tem condições, espera, não é? Você tem essa mente, né? Tem? Ficava no fundo da peneira. Só que hoje você não consegue ver o olho a olho não. Todo método subterrâneo, o olho foi todo extraído em pó. Agora para a energia ficar bacana, Carlos Eduardo, você vai ser o guia. Você vai virar a primeira, a segunda, a esquerda, aí vai ter 2 poços lá. Quando é período de chuva, o primeiro chega a 2,20 metros e o segundo a 1,80. Mas a mina nunca vem inundar, porque a água tem um desnível. Vocês acham que nós estamos andando reto aqui? Não. Acho que... Nossa, vai bater na cabeça. Deitou. Nós estamos subindo a montanha, ó, pelas camadas aqui, ó. Nunca a mina vai inundar, porque a água não sobe, moço. Sempre a água tem um desnível, jogando pro lado de fora. Aí vocês podem ir lá pra vocês verem e retornar. Tem 2. Por isso tem um capaceiro. Imagina a briga passando aqui no pé. Aquela ali é uma velhinha de São Jorge, que é protetora minha. A cadeira não voltava pra voltar, não foi ligar, trocar de lugar. Ah, não, fica mais pior. Ô, Mar, cuidado. Aí quando chove, Moisés, a água vem de lá pra cá e nós temos que limpar a canaleta, fechar a mina um dia, que ela tá obstruída, tá vendo? Meu Deus. Aí tem uma canaleta pra a água vai embora normalmente. Mas a mina nunca inunda, igual eu expliquei, entendeu? Bacana. Acabou, amigo, vamos. Aí quando chove tem o primeiro poço, vocês nem observaram que é o primeiro poço. Né? Eles chegam toda da água, entendeu? A água vem de lá pra cá e enche o poço e vai embora normalmente. Aqui onde eles faziam a separação do outro também, entendeu? Era sempre para manter a água mais, né? Menos de velocidade, para a água chegar sempre mansa lá na entrada da mina, entendeu? É, perfeito, pessoal? Aham, bora voltar? Você vai ser guia. E aí ele vai extrair as primeiras pepitas de ouro, as primeiras pepitas de ouro da região, e aí vai iniciar a primeira corrida pelo ouro mais importante da história. E aí Minas Gerais, como um todo, vai ser aí a pescaria mais populosa do Brasil, chegando a atingir mais ou menos 600 mil pessoas. E essas pessoas vieram buscando diamantes e também o ouro. Tá? Então, quando nós trabalhamos lá na mina de ouro com vocês, a menina
Nina fez questão de falar com vocês que o boom populacional que aconteceu aqui durante esse período do ciclo do ouro fez com que muitas pessoas morressem por causa da escassez de alimento. Muitas pessoas tinham muito ouro, mas não tinham comida. Para resolver esse problema da alimentação, os comerciantes, visto que aqui não tinha uma moeda que circulava ainda, os caras vão fazer um escambo aqui trocando a mercadoria pelo ouro. E essa troca de mercadorias aí que surgiu aí em pleno século XVIII, ela vai de uma certa forma perturbar a coroa portuguesa, que tinha recursos econômicos importantes, mas ela não estava usufruindo desses recursos. Quando nós trabalhamos no conceito de colônia, o maior objetivo da colônia seria manter as questões econômicas da metrópole, no caso seria Portugal. A ideia era extrair riquezas do Brasil, levar para Portugal e com isso então estabilizar a economia portuguesa no continente europeu, beleza, pessoal? Então, essa questão do ouro vai produzir, além do escambo, um contrabando importante através do Santinho do Pau Oco, que todo mundo já ouviu falar da historinha. Né? Foi quando os caras começam a esculpir as imagens, torna o seu interior vazio, enchia com ouro e diamante e destinava às famílias. A coroa portuguesa, inconformada com essa situação, ela vai querer cobrar o quinto do ouro, que foi o período em que a coroa portuguesa pensa em taxar o primeiro imposto no Brasil. Para ela taxar esses impostos, ela precisava de construir as casas de fundição do ouro. Como a população de Vila Rica estava acostumada com essa circulação desse ouro, sem nenhum controle, vai levantar um líder aqui chamado Filipe dos Santos, que ele não seria aí um dos mineradores mais ricos, mais influentes, mas seria um personagem importante para que a revolução pudesse acontecer. E ele então, ele vai escrever um capítulo da história chamada Sedição de Vila Rica. Isso vai acontecer em 1720, quando Filipe dos Santos ele faz aí um monte contra a coroa portuguesa. Ele consegue reunir mais de 2.000 mineradores para impedir a construção das casas de fundição e interromper também a cobrança dos 20%, que era o quinto. Filipe dos Santos vai ser enforcado, amarrado em 4 cavalos nas principais ruas da vila, com o objetivo de intimidar qualquer movimento que contrariasse as ideias da coroa portuguesa. Nesse período, a justiça era totalmente coerciva, ou seja, é o medo, é o temor, a ideia de que qualquer crime praticado contra a ordem seria submetido às mesmas penalidades. Então, pessoas que viram Filipe dos Santos ser arrastado pelas ruas por esses cavalos jamais tentariam enfrentar a coroa portuguesa dentro das suas propostas políticas, beleza? Conseguiram entender isso aí? Sim. Então nós teremos então essa primeira revolução em 1720 e a coroa portuguesa ela vai passar longos períodos sem arrecadar o quinto, depois ela vai querer os impostos atrasados, que a gente estuda na escola como se fossem as derramas, que foi um período em que a coroa portuguesa queria 100 arrobas de ouro a cada fim de ano, e uma arroba mineira é 15 quilos, portanto, então seria 1,5 toneladas de ouro a cada fim de ano. Os mineradores vão ficar inconformados e com isso eles vão montar um grupo que a princípio vai ser chamado de Conjuração Mineira, aonde vai ser um movimento de elite, não será um movimento popular. Isso para vocês é importante, acostumarem com esses dois vocábulos, quer dizer,
o movimento elitista e o movimento popular. Nesse período, então, da Inconfidência Mineira, a gente vai ver um pouquinho mais da história lá para frente, vocês vão ver que os líderes da Inconfidência Mineira não eram pessoas pobres, eram pessoas muito ricas, pessoas que tinham muito ouro e, além do ouro, pessoas inteligentes, que tinham conhecimento. Foi uma revolução altamente intelectual, beleza, pessoal? Isso é bacana. Por que isso é bacana? Nós estamos conversando aqui paralelo com os professores, e o que a gente entende? Infelizmente, as coisas no mundo só mudam quando a elite se sentir prejudicada. Enquanto a elite tiver os seus recursos sendo mantidos, dificilmente a classe pobre vai usufruir de algum benefício aí que nós chamamos dessa revolução, tá certo, pessoal? Então quem vai revolucionar vai ser Cláudio Manuel da Costa, que era advogado, Alvarenga Peixoto, que era advogado também, Álvares Maciel, que era um filósofo, vai ter pessoas simples também, como Alfaiates, vai ter o Tiradentes, que era um segundo tenente aí do exército nesse período aí, o Tiradentes vai ser um militar envolvido, vai ter padres envolvidos, mas a estrutura do movimento era uma estrutura de pessoas que tinham uma formação intelectual importante, tá, pessoal? Daí a importância de valorizar as aulas de história, as aulas de filosofia. Vocês terão, né, que a filosofia é importante porque elas abrem a capacidade de produzir pensamentos e modificar os pensamentos, que a gente vai falar um pouquinho disso aí no iluminismo, quando a gente for tratar lá do Rococó, beleza, pessoal? Então, só para que vocês entendam isso daí. Então, 1720, revolta de Filipe dos Santos, cobranças às derramas, e o Tiradentes, apontado como líder do movimento, ele vai ser preso no Rio de Janeiro, vai ser enforcado, esquartejado, e a cabeça do Tiradentes vem aqui para Vila Rica. Foi a ideia da cabeça dele ser exposta para, de certa forma, inibir esses processos aí que visavam a independência do Brasil. Bacana, pessoal? A gente vai passar na Praça Tiradentes, aonde a cabeça dele ficou exposta durante apenas 24 horas. Eu parei aqui, nessa igreja aqui também com vocês, foi de maneira proposital. Essa igreja aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, tá? A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era uma irmandade que foi formada para cuidar das questões do negro durante o século XVIII. Quando a gente trabalha a questão do africano no Brasil nesse período, a gente precisa de lembrar, eu não sei se vocês já passaram, se já estudaram as missões do Brasil, falou sobre jesuítas, alguém tem alguma ideia de jesuíta? Tem? Ou não tem? Vocês já estudaram sobre jesuítas? Já. Também. Com certeza. Mas já é muito tempo. O que é jesuíta? Ô, pessoal, assim, ó, tudo isso é muito importante. Ah, lembrei. Foi os padres que veio da Europa para evangelizar os negros e... Olha isso aí, cara, show de bola. Isso aí, ó. Merece palma. É isso daí. Por que isso é importante? Sabe por que a gente aplaudiu ele aqui? Porque é o seguinte, parece que as aulas de história são meras palavras lançadas ao vento, mas é mentira pura. Vocês, quando forem fazer a prova do Enem, vocês podem ter certeza que esses bate-papos que nós estamos tendo aqui, vocês terão que, de certa forma, dissertar isso nas provas, que são altamente interpretativas. E se vocês não tiverem uma concepção da importância das aulas que você tem, no momento que vocês têm para ficar na sala de aula, dificilmente conseguirão bons resultados na prova. Por isso, realmente você merece, porque você respondeu de forma correta.
E é legal isso daí. Os jesuítas vieram para cá com esse objetivo realmente, de catequizar índio e os negros nem tanto. Porque quando você fala de negro nesse período, esse cara nem alma tinha. Entendeu? Então o negro chegou aqui como uma mercadoria e para a igreja em si, esse cara chegou sem alma. Sem alma ele passa a ser a representação do cão, né, que é o demônio mesmo. E aí quando você trabalha a Ordem do Rosário, eu trabalho um primeiro momento de um suposto discurso de inclusão social do negro, tá certo, pessoal? Conseguiram entender o que eu falei? Porque agora você tem uma Nossa Senhora que cuida da questão do negro, é a oportunidade que esse negro tem de sair da senzala e também ser inserido nessa comunidade dos brancos, beleza, pessoal? Essa igreja aqui, se vocês pudessem adentrar essa igreja, vocês iriam ver que aqui a Nossa Senhora do Rosário aqui, ela é branca. Mas você tem a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é Santa Efigênia, que ela é negra. Não sei se vocês conhecem as duas, conhecem, né? Então, quando você trabalha, essa igreja aqui, ela é uma igreja que tem santos negros e santos brancos. Porque era possível a comunidade branca e a comunidade negra participar dos encontros nessa igreja, entendeu? E com uma dominação branca importante. Tá? Aqui nessa igreja aqui tem uma cena aqui que eu sempre faço uma referência a ela, é que o São Benedito, São Bento, ele carrega um menino Jesus. O cara é preto, o menino Jesus é branco. Então, se ele é preto, a tendência natural é que ele carregasse o menino. Mas por que ele é branco? O menino branco fala sobre a civilização, a europeização do povo brasileiro. Você entendeu mais ou menos? Entendeu? Porque como nós somos colonizados por Portugal, um país católico de pele branca, e como eles são chamados os primeiros cristãos primitivos, eles chegam aqui cristãos, então o Jesus é branco, jamais seria um negro. Consegue entender mais ou menos isso aí? E isso aí gerou um provérbio que hoje nós chamamos de um provérbio altamente pejorativo, que hoje não se fala muito, mas os professores aqui com certeza já ouviram falar. Quando na rua circulava um negro que era católico, eles chamavam esse negro de alma branca. Esse é o negro que tem a alma branca. Quem já ouviu falar disso? A senhora já ouviu falar disso? Então esse é o negro que abre mão da sua cultura. Esse é o negro que abandona o candomblé. Esse é o negro que abandona as entidades e agora vai conceber apenas a cultura católica. Essa era essa igreja. Aqui o negro, para conseguir entrar nessa confraria, ele precisava abrir mão da sua cultura por inteiro e assimilar de forma concisa a cultura católica. Beleza, pessoal? E então esse processo então, de civilização que os jesuítas tentam implantar no Brasil, ele tem uma vocação direta para o índio, porque os nossos índios não eram civilizados. Então a catequese não sofreria uma resistência tão profusa por parte do índio. Mas por parte do negro, a catequese já não teria uma influência tão forte. Porque tanto portugueses quanto africanos são de culturas milenares e impor a eles uma outra cultura sem ser a deles seria muito mais complicado. Esse processo a gente chama de aculturamento, que é quando você pega a cultura do outro e substitui a dele pela sua. Consegue entender isso aí, pessoal? E isso é uma forma de dominação. Bacana? Mas então, a Igreja Nacional do Rosário, ela traz consigo uma suposta proposta de inclusão social do negro. É o momento, então, que esse negro agora começa a ser gente, porque agora ele começa também a participar da Eucaristia. Beleza? Bacana? Gostaram aí do bate-papo aí?
Gostei. Tá bacana mesmo? Então agora nós vamos lá para ver a igreja do Pilar. Agora você me lembra. Então, uma igreja considerada a primeira igreja do estilo barroco no Brasil. Essa igreja ela foi construída em 1712, onde em 1733 foram 22 anos para construir esse templo. Hoje, a igreja de Nossa Senhora do Pilar, que passa a ser uma basílica, é interessante vocês saberem que essa igreja era a igreja oficial da coroa portuguesa durante esse período. Aqui era dado posse aos governadores e aqui também era a igreja dos oficiais da coroa portuguesa. Para a sua construção, segundo informações, foram empregados 64 mil de prata na ornamentação. Quando a gente fala da prata, é interessante entender que o quilo de prata durante o século XVIII custava 3 quilos de ouro. E a prata era produzida pelos espanhóis e o ouro aqui pelos portugueses. E esse escândalo também, essa troca foi altamente vantajosa para os espanhóis. Tá? Isso aí por volta aí dos 1720 até os anos de 1780. Com essa informação, então, coloca essa igreja, então, dentro do ranking da segunda igreja mais rica do ouro do Brasil. O barroco, ele é considerado a arte da contra-reforma. Todo mundo já estudaram a reforma protestante, já falaram de Martinho Lutero para vocês. O Martinho Lutero ele vai fazer uma reforma no ano de 1517, Martinho Lutero. Ele vai, de certa forma, resistir a alguns conceitos que a igreja estava empregando nesse período, como, por exemplo, a prática da venda das indulgências, que era a compra do perdão do pecado, tinha também a simonia, que era o comércio das relíquias, o comércio também dos títulos eclesiásticos também. Tudo isso Martinho Lutero vai estar debatendo e ele não vai apenas apontar ele não vai apontar simplesmente esses problemas, mas ele vai escrever 95 teses que vão contrariar o pensamento da igreja nesse período e ele vai propor então a reforma que a gente estuda como reforma protestante. Martinho Lutero está preocupado, no primeiro momento, com a formação intelectual do terceiro estado, que era formado pelos camponeses. Todo mundo sabe que a Idade Média era considerada a Idade das Trevas, visto que todo conhecimento era concentrado na questão do clero e também da nobreza. O terceiro estado não tinha nenhum conhecimento, visto que o conhecimento proposto nesse período era o conhecimento teológico, beleza, pessoal? E quem, nesse período, dominava toda a estrutura política nesse período, era a igreja, que nós estudamos nesse período aí, a questão da monarquia, da monarquia absolutista, que foi o feudalismo absolutista, beleza, pessoal? Deve ser feito no máximo de silêncio possível, até porque o museu está muito cheio, e não podemos pontuar durante o passeio. Começar baixinho, todos só. Evitar de consumir alimentos dentro do museu. Não pode consumir nada dentro do museu, tá beleza, pessoal? Aqui é o Museu Casa dos Contos, é considerado uma das primeiras casas da moeda do Brasil. Aqui foram cunhadas as primeiras moedas aí em Minas Gerais. Então, Casa dos Contos, e o Contos é Contos de Réis, beleza? Essa casa pertenceu a um cobrador de imposto chamado João Rodrigues de Macedo, que era considerado um dos banqueiros mais ricos aí do Brasil durante o século XVIII. Segundo informação, ele contratava os impostos e não repassava para a coroa portuguesa.
Com isso, ele construiu essa casa num tempo muito rápido e a coroa confiscou a casa, transformou essa casa aqui num presídio nobre. Aqui nessa casa ficou preso Cláudio Manuel da Costa e também transformou essa casa numa casa de fundição do ouro. Aí o ouro era extraído nas minas, trazia-se o ouro para essa casa, aqui o ouro era fundido, transformado em barras e também era cobrado 15%, que era 20% da produção do ouro. Essa é a história da casa que vocês estão conhecendo. Ela é uma das casas mais importantes do Brasil aí durante o ciclo do ouro. Vocês vão conhecer a senzala, que era o espaço onde ficavam os escravos após a jornada de trabalho. Quando vocês conheceram a mina de ouro, perceberam o quanto era difícil o trabalho escravatório no Brasil durante esse período, aí vocês vão conhecer o espaço onde o escravo vinha para descansar. Aí vocês vão perceber que era um espaço rude, um espaço triste, e até mesmo que esse escravo era tido como uma mercadoria nesse período. Aí quando a gente trabalha as leis abolicionistas no Brasil, a lei mais importante que a gente trabalha é a Lei Áurea, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que deu liberdade plena aos escravos no Brasil. Portanto, pessoal, é muito interessante entender que nesse período em que a abolição aconteceu, o Brasil não tinha um espaço apropriado para receber esses escravos que estavam na senzala. Muitos escravos preferiram continuar nas senzalas porque pelo menos tinham que comer. Isso é importante. Durante esse período, então, o escravo que não sabia ler, ele não sabia escrever, como que ele iria se colocar nessa sociedade que agora está iniciando a era da indústria? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai se sustentar? Então ele vai preferir nos primeiros momentos continuar nas senzalas, pelo menos tinha comida. E quando nós trabalhamos a questão da escravatura no Brasil, nós estamos voltando para esse período. Só que agora é para brancos e negros também. Nós estamos votando aí a reforma da Previdência aí, ó. Com certeza nenhum de nós vamos aposentar mais. Se a reforma passar no Congresso, adeus aposentadoria. Foi isso que aconteceu com os escravos, com a lei de sexagenário, com a lei do ventre livre, com a lei de Eusébio de Queiroz. Nunca ninguém conseguiu alcançar nada de benefício. Todos acabaram sendo, de uma certa forma, engolidos por esse sistema exploratório. Beleza só? Vocês vão conhecer a senzala, vamos ver se a gente pode ir lá conhecer agora. Se não puder conhecer a senzala agora, os professores deverão acompanhá-los para conhecer a parte da casa e depois visitar a senzala, beleza? Os filhos perguntando o que ia acontecer. Isso aí era um tanque, onde dava água para os animais e também era usado para a Luiz Miguel, deixa eu cheio de Aqui no caso a gente trata do Tropês, que eram os responsáveis por fazer o transporte do ouro de Minas Gerais até o porto de Paraty e ao porto do Rio de Janeiro. Quando a gente estuda a história de Minas Gerais, tem uma história, uma estrada muito famosa que é a Estrada Real, pessoal, que era o caminho no qual conduzia-se os tropeiros até o Rio de Janeiro. Estrada Real, Estrada do Rei. Era a única estrada reconhecida pela coroa portuguesa. Aí, no caso, para falar dos tropeiros, aí os caras começaram a colocar ali as armas que eram usadas, os bacamartes, as garruchas, as espadas,
Isso para parar dos assaltos que já eram frequentes durante esse período aí do transporte do ouro. Então, para a proteção do tropeiro, eles precisavam estar bem armados. Aí tem a cela para a montaria, tem ali as viseiras, tem os cabrestos, o cilhão, o peitoril, os adereços que eram usados nos cavalos para, de certa forma, esse transporte. Esse outro transporte aqui é o chamado de liteira. Era o transporte de pessoas mais ricas. Nesse caso da liteira exposta, ela pertenceu ao Barão de Amparo. Barão era uma pessoa que, nesse período, tinha muitas terras e muito dinheiro, então poderia comprar o título e ser inserido, então, na alta sociedade durante esse período da história que a gente chama de século XVIII. O relevo de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Percebe-se que a cidade de Ouro Preto é situada num vale, ladeada por duas serras importantes. De um lado a Serra do Itacolomi, do outro lado a Serra de Ouro Preto. Além dessas serras serem importantes divisoras de água da região, essa serra também ela forma também uma proteção natural para a cidade. Durante esse período de ouro, o risco de invasões eram muito grandes. Então essa cidade construída no vale vai dificultar a entrada de forasteiros, beleza, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar que houve em Minas Gerais uma guerra famosa chamada Guerra dos Emboabas. Vocês devem estudar a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto entre portugueses e paulistas. E durante esse período, os paulistas dominavam Minas Gerais. E depois, então, os portugueses descobriram que tinha ouro na região, eles vão começar as guerras para retomar a colônia no interior do Brasil. Bacana? Ali são as barragens. Agora a menina falou, vocês lá dentro, você tem um desmonte hidráulico, você tinha as barragens, e as avalanches, e os escravos que ficavam pisando no ouro. Bem lembrado, aí, tá vendo? Aí você tem também as galerias, que são as minas, que foram aí já escavadas pelos escravos que vieram da Costa da Mina, Porra, Gana, Berlim. Lembra que a menina falou para vocês lá? Vale a pena salientar que esses escravizados que chegam aqui, todos eles falam dialetos diferentes. E esses dialetos diferentes vai dificultar a questão do relacionamento entre eles. E essa dificuldade de comunicação vai produzir um processo escravatório que vai perdurar até 1888. Uma informação bacana para vocês é que no Brasil, durante esse período do século XVII até o século XVIII, a população negra no Brasil chegou a ser estimada em 3 milhões e 500 mil. Se todos eles falassem o mesmo dialeto, dificilmente os portugueses seriam dono do Brasil. E apenas os americanos posteriores muito mais força. Eles eram em maior número do que os próprios portugueses. Bacana? Havia um triângulo altamente discutido toda a Europa, que foi o triângulo iluminista. Liberdade, igualdade, fraternidade, francês, liberté, igualité e fraternité. Esse triângulo trabalhava a liberdade da imprensa, a liberdade da imprensa e a liberdade do pensamento, a igualdade política e a fraternité, o discurso da hereditariedade dos cargos e também a questão da ascensão econômica. Então, quando se trabalha no iluminismo, trabalha um período em que o mundo está recebendo conhecimento e as pessoas não estão migrando do conceito teocêntrico, do conceito antropocêntrico, é o humanismo, agora o homem no centro do universo, entendeu, pessoal? E aí esses pensamentos de liberdade se expõem em toda a Europa, vai ser comentar da aristocracia francesa, da monarquia na Europa, no Brasil, aí vai formar um grupo de inconfidentes. E o Tiradentes vai ser apontado como líder, que vai ser morto no Rio de Janeiro, enforcado, esquartejado. E a cabeça dele foi exposta na Praça
memoriais mais importantes aí do Brasil. Beleza? Passamos. Aconteceu que a Maria Doroteia de Seixas e a Bárbara Leodora, essas mulheres foram esposas de Alvarenga Pessoa e namoraram Tomás Antônio Gonzaga. Marília, o Tomás Antônio Gonzaga, escreveu romances que foram os mais vendidos aí do século XVIII. Né? E Marília e a Bárbara Leodora, depois foi considerada pelo Getúlio Vargas como mulheres importantes no processo de independência do Brasil. Gosto muito de lembrar que esse filme ele foi inaugurado pelo Getúlio Vargas na década de 40, quando nós trabalhamos na década de 40, com Getúlio Vargas, inaugurando o museu. É muito importante salientar que em 1945 a mulher teve o primeiro direito a voto no Brasil. Então, inspirado aqui na bravura dessas mulheres que conseguiram permanecer no Brasil um descaso total após a extradição de seu namorado e maridos para a África, exilados, beleza? Que é o local onde está depositado os restos mortais dos inconfidentes, os homens que lutaram aí pela nossa independência, tá? Queria dizer para vocês que eram homens bravos, por isso que o hino da República Brasileira começa: brava gente, brasileira, longe vai, temor, serviu, ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas vocês nem sabem mais esse hino, né? Já ouviram esse hino? Esse é o hino aí da proclamação da República Brasileira. Isso aí nós chamamos isso de hino cívico. É importante retomar a ideia dessa bravura desses homens, visto que foram apenas 23 pessoas que lutaram de forma engajada aí pelos ideais de liberdade. Embora a Inconfidência Mineira acontece no ano de 1789, o Brasil se torna independente apenas no ano de 1822. Mas é muito bacana porque percebe-se que houve uma luta, que houve uma batalha, houve uma guerra importante, uma guerra intelectual, uma guerra física, mas o resultado aconteceu. O Brasil então se torna independente no grito do Ipiranga, em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Bacana? É claro que por trás... Pessoal, como muito bem colocou o professor, se esses são os fundadores da República Brasileira, no seu sonho de 1789, cabe a nós, cidadãos brasileiros hoje, darmos continuidade a isso. Não abaixarmos a cabeça, sempre protestar daquilo que é injusto, daquilo que vem do Estado. Então a obra deles tem que ser continuada por nós. Né? É muito importante. Essa é a colocação que eu faço sempre. Então, é a valorização do sonho dos nossos antepassados. Se hoje somos supostamente livres, graças ao sacrifício que esses homens tiveram para nos conceder aí a tão sonhada liberdade, né, pessoal? Então, vale a pena lembrar desses caras. E a questão do Panteão, esse memorial, eu trato da sala cívica mais importante do Brasil. É a sala dos nossos heróis aí de 1789. E posto na liberdade, na bandeira do Estado nosso, de Minas Gerais. Libertas quais será também, é uma frase do poeta, me parece, romano Virgílio, liberdade ainda que tardia. Se a gente vivesse 100 dias e o último dia fosse de liberdade, ainda terá valido a pena. Né? Bacana. Tiradentes falou, né, que amava tanto essa pátria que se ele tivesse 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela independência do Brasil. Bacana isso aí. Ele é o único